E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai conhecer o livro Poeira Espacial da autora Liliane Alves, publicado pelo selo Cyphers. Eu já deveria ter gravado esse vídeo muito antes, mas é por conta de tempo, faculdade, leituras pendentes, enfim. Eu fui muito adiante desse livro, tá? No caso desse vídeo. E hoje, finalmente, vamos conversar um pouquinho, né? Teorizar um pouco o que eu achei do conto da Liliane, né? E o que eu vou falar aqui pra vocês é uma visão que eu tive de conto. Não dizendo que tá certo, não dizendo que é isto, que você, sabe, desconsidere o que a autor escreveu, mas é uma forma de que eu visualizei esse conto, sabe? Que ele é muito mais para uma metáfora, né? Por isso coloquei na thumb a melhor reflexão, do que de fato um caso. Então, aqueles tipos de livro onde a gente tem uma moral de vida a ser construída, né? Tem toda uma lógica, uma moral de vida mesmo, como se fosse uma lição, sabe? Então, a gente desenvolve isso numa forma de história e coloca. Então você pode ler esse livro como, de fato, ele era um grande pesquisador, um astronauta, estava lá, nananã. Ou é uma metáfora, é um sonho, sabe? É um universo. Então eu vou jogar aqui uma teoria que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas se vocês concordarem, melhor. Se não concordarem, parabéns, comenta, sabe? A sua opinião e tá tudo bem. Não precisa cancelar ninguém, escolher ninguém. Só no meu ponto de vista, eu quero que você saiba um pouco mais, tá? Pessoal, como eu falei pra vocês, eu vou deixar a capinha colorida aqui passando do lado e vamos conversar um pouquinho sobre Poeira Espacial. Eu li esse conto, mas eu me lembro dos detalhes, especialmente a essência dele. É um conto onde você percebe um grande estudioso nas poeiras espaciais. Então a gente percebe, pela forma que a Liliane escreve, que é um grande trabalho da vida dele, né? Investigar as poeiras espaciais. E você tem uma ligação de uma família um pouco mais melancólica nesse sentido. Então aqui você vai ter o filho querendo ali a atenção um pouco do pai. Você tem essa ligação familiar, é algo bastante forte. Atribuir os valores que você tem de sua importância. Então você tem uma família, né, construída de fato. Então, pela lógica, como ele é um grande estudador, considero que ele deve ser uma pessoa de uma boa carreira financeira, deve ser uma pessoa de bom reconhecimento, né? Então você tem essa construção de família bem sucedida indiretamente, então é uma teoria que eu estou jogando aqui para vocês. E você tem também esse sonho, né, desse homem estudando ali as poeiras espaciais. Então a falta do carinho, do afeto familiar, dessa construção que a Liliane vai escrever, é o ponto que ela vai tratar aqui nesse conto. Então, a gente vai perceber esse astronauta buscando ali, sabe, respostas à sua pesquisa nesse universo desconhecido. Só que fica, de fato, a metáfora que eu comentei para vocês. O universo desse conto, você pode ter praticamente duas observações interessantes se você acompanhar aqui. Você pode ter o universo, onde a gente conhece o universo, sabe, de planetas, de, sabe, estrelas e tudo mais. Mas você também tem esse universo mental, esse universo psicológico. Então, a impressão que fica é que ele tá tão lunático, praticamente lunático, literalmente, né, ali na pesquisa, que, sabe, ele tá num estado de melancolia bastante forte. Então, o que tá acontecendo nessa questão? Que tudo que acontece no conto é apenas o olhar dele sobre algo que ele está investigando. Não sei se vocês já viram aquelas situações em que você é tão focado numa coisa que torna real, sabe? Por exemplo, tem um clássico chamado Papel Amarelo, tá? Vou deixar a capinha aqui caso eu encontre pra vocês. Percebe que aquela mulher, ela não gosta do papel amarelo. E chega um nível dela não gostar, né, daquilo ser tão repudiante pra ela, ver aquela cor que causa enjoo, causa tudo, que ela vai imaginar que coisas estranhas moram naquele papel. Se ler aquele conto, pela psicologia dela, você vai acreditar que ela de fato tá vendo ali coisas demoníacas naquele papel,
sabe? Mas você vai ter uma noção, quando você lê também um pouco mais aprofundado, né? A gente faz uma análise crítica na faculdade sobre esse conto, na hora que a gente começa a analisar, você percebe que ela se sentia presa, ela estava melancólica, ela se sentia aprisionada naquela casa, né? Que o livro ele vai tratar um pouco sobre a depressão pós-parto, que tem essa coisa. Então você vai ter elementos que não exprimem que ela estava vendo um demônio, mas sim problemas psicológicos que aconteceram ali de tanto ela ficar atento naquele papel amarelo, sabe? Então o que acontece nesse livro da Liliane é mais ou menos parecido. Então você tem ali um foco gigantesco nessas pesquisas, em que chega um momento onde ele vai se perder na sua própria ilusão, sabe? Então a gente vai perceber aqui que ele tá meio que sonhando, acordado. Então a gente percebe que esse universo é desconhecido até que ponto, sabe? Será que tá no espaço mesmo? Então eu fiquei ali, sabe, jogando e tentando entender tudo. O valor, quando ele pega, né, sobre o valor, você vai perceber que esse personagem perdeu a sua esposa e ele tá praticamente focado nos estudos. Então o que acontece? Então eu vou jogar minha teoria e vocês vão teorizar pra ver se eu tô pirando ou não. Mas vê aí que eu tenho uma lógica por trás, vocês vão perceber que eu não tô tão errado assim. Você vai perceber que esse homem, ele perde a sua grande esposa, né? Então, o que faz naturalmente as pessoas quando elas estão em algum tipo de luto? O que acontece com essas pessoas? Elas acabam focando sua atenção em outras coisas para não focar no luto. Então, muitas pessoas vão para o alcoolismo, outras pessoas, não sei, vão fazer algum tipo de meditação, né, que existe para tentar controlar os automatismos negativos. E você também tem aquelas pessoas que, de fato, tentam esquecer o máximo possível para não pensar nessa válvula que vai trazer, né, uma decaída, uma tristeza, uma depressão. Então, você tem que manusear a história de acordo com o que você acredita ser, entende? Então, após a morte, né, teoria, após a morte da sua esposa, ele foca tanto na pesquisa, mas tanto em poeiras espaciais, que ele acaba de fato, sabe, estando perdido ali em suas próprias lembranças. Então você vai ter esse garoto, no caso o filho, né, querendo o apoio do pai, e o pai de fato tá perdido em seu próprio universo melancólico, ao desenvolver a morte da sua esposa e tudo mais. Então você tem a culpa primeira de que ele passou a vida toda estudando sobre as poeiras espaciais. Então você tem uma longa aí faixa de tempo de pesquisa, né? Então ele se culpa por não ficar muito tempo com sua esposa. Quando sua esposa morre, o que ele faz no máximo, né? Ele praticamente não tem muita consciência, ele não tá pensando bem, ele vai focando naquilo que ele investiu, né? Pelo menos para tentar ali ter um sentido naquilo, né? E ele acaba investindo na pesquisa dele, esquecendo do filho. Então a poeira espacial nesse livro, ela é muito metafórica, né? Então, obviamente, você pode pegar o livro da Liliane, que é um conto super rápido de ler, você vai ler e vai dizer, não, você tá... não tem nada a ver com o que você falou aí, sabe? Mas na minha concepção do leitor, a forma que eu analisei esse conto me fez parecer isso. A forma da psicologia humana após uma perda. Então, não sei se vocês conseguiram entender aí o engajado, mas foi isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado.